Meus amados, paz do Senhor, muito maravilhoso estar com vocês aqui por esse canal de comunicação. Estava pensando sobre os sonhos, a nossa vida dentro dos sonhos. Como é que nós reagimos nesse momento? Quem somos então? Somos aqueles que agem dentro do sonho ou somos aqueles que agem no nosso viver diário? Digo assim, na convivência do dia a dia com as pessoas, em meio ao público, onde somos observados por olhos humanos. Eu acredito que o peso da responsabilidade está tanto naquilo que fazemos, no nosso viver com os seres humanos e nos nossos momentos individuais, quando sozinhos estamos mergulhados no sonho. Uma oportunidade que Deus nos concede de sabermos quem realmente nós somos, de observarmos as falhas que às vezes até mesmo nos assustam. Nós conseguimos vigiar enquanto estamos acordados e procuramos evitar cometer qualquer tipo de erro. Mas nos sonhos somos levados a caminhos que repentinamente desconhecemos quem nós somos por causa de nossas ações. Nos sonhos nós erramos e agimos de maneira que machucam o coração de Deus. Se isso fosse aplicado na nossa realidade, estando conscientemente praticando tais atos, me parece que é um local onde Deus pode nos levar a ser testados, não para que Ele saiba alguma coisa sobre nós, porque Ele sabe tudo, sabe até mesmo as palavras que saem da nossa boca antes mesmo de nós pensarmos. Imagina falar em conhecer o que nós poderemos fazer diante de tal situação. Deus sabe tudo. Quem não sabe somos nós. Então, nos sonhos, nós ficamos surpresos com aquilo que falamos dentro dele, como procedemos mediante certas situações dentro de um complexo viver diferente que é o nosso aqui, onde ninguém está sendo testemunha ocular a não ser o próprio Deus, pelo seu Espírito que nos sonda e nos conhece. Como um aparelho de acuidade visual, onde se consegue diagnosticar problemas em nossas vistas e, na maioria das vezes, possibilita a solução a certas deficiências que nos impedem de enxergar corretamente, eu considero que assim também sejam os sonhos, uma ferramenta muito importante, na qual nós teremos a possibilidade de enxergarmos claramente e corretamente quem somos e como verdadeiramente nós somos, sem nenhuma distorção, sem nenhuma maquiagem. Além de mostrar as causas que nos deixam míopes, os sonhos é capaz de mostrar onde está o problema de nossa cegueira espiritual. Cegueira tal que nos impossibilitam de enxergar as nossas próprias misérias e pecados no nosso viver diário, onde nos encontramos a labutar até mesmo muitas vezes no próprio reino de Deus, na obra do Senhor, no chamado reino dos céus. Nós temos verdadeiramente no nosso dia a dia
uma visão distorcida, eu creio, por aquilo que nós sonhamos, uma visão distorcida do que somos perante Deus e quem realmente nós somos. Na verdade, eu posso entender que, tal qual um daltônico, que vê as cores de formas diferentes, o amarelo ele pode ver verde, o verde ele pode ver amarelo, e aí vai, depende do grau de cada um na sua deficiência. Da mesma forma como um daltônico, assim, o nosso julgamento no dia a dia é diferente ao nosso respeito. Nós, às vezes, nos julgamos demasiadamente muito santos, muito corretos, sinceros, justos, perfeitos, inculpáveis, às vezes até mesmo sem pecado. Mas, quando nós estamos dentro do sonho e cometemos as nossas faltas, nós podemos entender com mais clareza o que Paulo falou, que era o mais miserável homem na face da terra. Então nós nos sentimos também, literalmente assim, o mais miserável homem na face da terra. Nem mais e nem menos. Entendemos que a nossa alma está enferma e nem ao menos ela consegue ver por causa da trave que está em seus olhos. É importante que nós possamos compreender que falamos muito sobre os fariseus e lendo os textos que Jesus se reporta aos fariseus, nós até ficamos boquiabertos de tão grandes falhas que esses tinham. Tinham uma aparência religiosa, demonstravam algo que na verdade não eram, quem olhava respeitava por causa daquilo que eles apresentavam, mas não conhecia o interior. O interior, na verdade, estava podre, totalmente desfalcado de santidade, de retidão, de pureza, de fé. Estava muito distante do Senhor. O pecado persistia dentro dele. Jesus os chamou de cegos. Eles perguntaram: por acaso nós também somos cegos? O Senhor está dizendo que nós somos cegos? Jesus falou: se vocês fossem cegos, seria até mais fácil. Não seriam culpados. Mas como vocês falam que veem, que vocês enxergam, por essa razão o pecado persiste dentro de vocês. Porque vós dizeis assim, que vocês veem. Na verdade também Jesus falou, conhecendo-os nas suas atitudes, que eles eram condutores cegos. Não entravam e nem deixavam quem queria entrar no reino dos céus. Mas Jesus disse para eles, vocês estão dizendo que vêm. Bom, que se vocês se considerassem por si mesmos como cegos, como que se os seus atos praticados fossem porque vocês não tivessem visão espiritual para enxergar. Mas como vocês dizem que veem, que vocês têm a visão espiritual para enxergar o que é certo ou é errado, e vocês praticam errado, o seu castigo é maior.
É tão bom que a gente possa ser considerado como cegos verdadeiramente, porque aí não seria imputado para nós uma responsabilidade, pois praticávamos ou praticaríamos os atos pecaminosos sem saber que eram atos pecaminosos, porque a lei não estaria trazendo clareza para os nossos olhos de que aquilo que estamos praticando seja pecado. Mas, como Deus é maravilhoso conosco e nós às vezes nos sentimos justos, sem pecados, perfeitos, hipercristãos, então Deus nos leva a um campo diferente, onde Ele e nós apenas estamos e mais ninguém. Todas as figuras que aparecem ali são fictícias. O cenário todo é montado. Ainda que seja alguém que pareça que você convive com ela no viver diário, se ela estiver dentro deste campo, ela não sabe o que está acontecendo, que você sonhou isso com ela. Então isso eu vejo o grande amor de Deus, um amor muito profundo, porque enquanto nós, cegos no entendimento, entenebrecidos, mortos em ofensas e em pecados, Deus nos amou de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito e morreu por nós na cruz do Calvário, e pelo seu sangue nos lavou, nos redimiu e nos deu uma oportunidade de vida eterna, de comunhão com Ele. Fez conosco uma aliança muito gloriosa, que nos dá o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Como Deus é amoroso. Perdoou os nossos pecados e nós, tendo conhecimento disso, olhando para nossas misérias, nós nos arrependemos e por isso Ele nos perdoou, porque nós nos arrependemos. Mas é fato que às vezes achamos que por sermos parte da igreja do Senhor, ou sermos chamados de filhos de Deus segundo a palavra, nós todos estamos salvos e o resto do mundo está condenado. Pois, quando o Espírito de Deus me abriu os olhos sobre a inspeção que é feita em nós em meio aos sonhos, isso me trouxe uma abertura de visão. Eu acredito que é um instante glorioso onde Deus nos coloca, por sua misericórdia, querendo que nós possamos enxergar como verdadeiramente nós somos. O que está escondido no nosso coração. E não me importa se você se considere convertido e santificado suficientemente para ter a ousadia de dizer que com você não acontece, com você não há chance de ferir o Espírito de Deus ou praticar condutas que te acrescente pecado sobre pecado. Esse exame de conduta dentro do sonho dá a oportunidade de que você se autoanalise. Se você for sincero com você mesmo, você vai ver o quanto você é pecador. Nesse instante é só Deus e o homem e Deus. E é nessa hora que nós vemos como um médico vê o doente em sua sala, em seu consultório. Aí é que está o perigo. Quando nós entramos, nos consideramos verdadeiros e únicos donos da verdade. Quando achamos que nós somos mestres, condutores de multidões,
doutores em teologia, sacerdotes, guia espiritual dos povos, quando achamos que somos inculpáveis, puros, fiéis em tudo, é aí que mora o perigo. Pois quando somos levados para dentro do sonho, é como se a roupagem puritana que nos veste, as vestes das religiosidades, sejam arrancadas de nós e nós nos encontramos nus, como Adão e Eva no paraíso. Se nós estivéssemos acordados, praticando os atos que nós praticamos dentro dos sonhos, até comentar a respeito seria vergonhoso. O que se dirá da prática daquilo que fizemos dentro dos sonhos? Em Romanos capítulo 3, o verso 10 ao 18, que nós costumamos dar o nome da página da radiografia do ser humano, porque revela o interior do homem, revela o recôndito do seu coração, sim, o coração, de onde procedem as saídas da vida e da morte. Ali nós vemos Paulo dizendo, inspirado pelo Espírito de Deus, que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, que todos se extraviaram, que juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só sequer. Diz que a garganta do ser humano é um sepulcro aberto, que com a sua língua eles tratam enganosamente, que tem uma peçonha de áspide, veneno de víbora, de cobra, embaixo dos seus lábios, que a sua boca está cheia de maldição e de amargura, que os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. Finaliza o verso 18 dizendo que eles não conheceram o caminho da paz, e que não há temor diante dos seus olhos. Eu fico pensando na nossa responsabilidade dentro dos sonhos. Somos aquela pessoa dentro do sonho? É assim que Deus nos vê? Conseguimos burlar no nosso dia a dia, onde as pessoas nos enxergam? Conseguimos esconder tudo aquilo? Por que no sonho não procedemos como nós procedemos aqui, naquilo que chamamos o viver diário, em meio às multidões? É certo que nós sabemos que fomos comprados, lavados pelo sangue de Jesus, que fomos justificados. Não temos dúvida que nós somos de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e eficaz, que permanece para sempre, conforme escreveu Pedro no capítulo 1, versículo 1 e versículo 23. Mas ainda estamos no mundo, meu querido, no mundo de trevas. Permanecemos nele coabitando com as duas naturezas, a velha natureza do homem pecador e a nova natureza que Cristo implantou em nós através da regeneração pela sua palavra e iluminação do seu Espírito Santo. Seu Espírito habita em nós. Mas Deus nos dá essa oportunidade de ver quem somos, e como disse Sigmund Freud, que em outra ocasião eu já falei para os senhores, o sonho é a estrada real
do inconsciente. Então você está dormindo, o seu inconsciente está trabalhando e você está numa estrada real. Tudo que você vê aqui durante o dia, o sonho projeta. Todo um cenário é montado. E você vai provar para você mesmo quem você é. Ali você age com mais espontaneidade. Alguns xingam, outros bebem, outros se prostituem, outros roubam, outros matam. Sim, tudo dentro do sonho. E esse outros é você, sou eu. Quando nós viajamos por essa estrada real do inconsciente, nós levamos conosco uma bagagem e podemos ter a certeza que a memória está dentro da bagagem. E na nossa memória existe a lembrança que muitas das vezes nós não queremos que venha à tona. São coisas que foram desagradáveis para nós. Às vezes nos causaram traumas, derrotas, ódios. Às vezes nos causaram coisas boas, como amor, conquistas, muitos momentos de felicidades. Mas a memória também traz as nossas inseguranças, nossos medos, também traz a nossa coragem. A memória é chamada por Agostinho de Hipona de o estômago da alma. Pois é, para você entender, tudo que você come de alimento vai para o seu estômago, fisicamente falando. Espiritualmente, tudo que você vê, presencia, fala, sente, vai tudo para o seu estômago espiritual, a sua alma. Então, a memória é o estômago da alma. Quantas vezes você se despertou do sono e se encontrou decepcionado consigo mesmo? Por vezes você ficou assustado com as suas próprias reações dentro do sonho, local onde nós muitas das vezes cometemos os mais profundos pecados. Quando acordados, notamos que verdadeiramente nós fomos vencidos na guerra contra o pecado. Podemos dizer que estamos doentes, sim, doentes da alma, dessa luz que o corpo físico necessita para enxergar na escuridão do pecado. Pensando assim, meus amados, entendemos com mais clareza o que Jesus disse. Se a luz que em ti há forem trevas, quão terríveis são estas trevas. Quanto mais eu penso nisso, mais eu peço misericórdia a Deus. Porque enquanto eu vivo no meu viver no meio da humanidade, no meu trabalho, na igreja, na minha família, eu vigio ao máximo e às vezes passo para mim mesmo, principalmente para mim, como uma pessoa santa, justa, que não comete pecado, fiel a Deus,
com amor a Deus e aos homens. Mas quando Ele me coloca lá dentro do sonho, minha alma chora, porque ali eu tenho muitas vitórias, ali eu tenho verdadeiramente as minhas condutas de fé, que eu posso te dizer que são louváveis, agradáveis a Deus. Vejo muitas coisas boas, maravilhosas, mas quando eu tropeço lá dentro, que eu cometo o que eu não queria ter cometido e talvez possa afirmar, graças a Deus foi só um sonho, aí minha alma chora, porque eu não queria falhar nem mesmo lá dentro desse sonho. Aí eu penso nos fariseus. Nós falamos contra os fariseus, mas às vezes praticamos atos iguais aos deles. Já que por fora os fariseus tinham uma aparência de santidade e reverência a Deus. Então, por fora, no nosso viver cotidiano, nós conseguimos manter essa aparência. Mas por dentro dos fariseus, no seu interior, eles estavam corrompidos em pecados. Então entenda, no campo do sonho, vamos nos enquadrar por dentro, nós nos encontramos corrompidos e cheios de pecados. Assim nós acordamos. E acordados, certamente não vamos proceder como no sonho nós procedemos. Mas pensando bem acordado, depois de uma revelação por sonho tão profunda, nós vemos que no sonho nós agimos de maneira que nos causa espanto. Aí cabe a pergunta: quem verdadeiramente nós somos? Como seremos julgados? Na estrada real do inconsciente? Ou na estrada real do consciente? Vamos ser julgados por aquilo que somos dentro do sonho ou por aquilo que nós fazemos com consciência aqui fora? Ou vamos ser julgados pelos dois? Jesus disse assim, em Mateus 23 e 28, assim também vós exteriormente parecem que são justos diante dos homens, mas interiormente vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eu não quero te acusar, mas se você for sincero, como estou sendo sincero com você, é no campo do sonho que nós enxergamos esta passagem que Jesus falou. Enxergamos de maneira mais clara, se bem que ela tem que ser aplicada no campo do consciente do nosso viver diário. Mas com isso nós podemos entender de uma forma melhor as palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse assim: nós bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Se eu te chamar de carnal, eu estarei te ferindo. Mas se eu disser eu sou carnal, eu não te firo e eu posso te assustar. Pois nos coloquemos nessa posição como Paulo. Você e eu somos carnal e vendidos sob o pecado. Porque o que eu faço, eu não aprovo. Então, se eu comparar o que eu faço dentro do sonho, eu não aprovo.
Mas o que ele está falando é na vida consciente, real. Mas eu estou te falando numa maneira que você compreenda quem você verdadeiramente é. Então, eu uso o sonho para poder tentar te explicar. O que eu faço, eu não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Então, muitos podem dizer assim, não, eu não faço isso na minha vida aqui. Mas dentro do sonho você faz. E esta é a pessoa que você é. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei, porque a lei é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Por isso que quando nós acordamos do sonho, depois de um fracasso dentro dele, é que nós choramos, nos lastimamos, porque o querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo realizar este bem, porque não faço o bem que eu quero, disse Paulo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, e se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então o sonho é uma maneira de provar que o pecado ainda habita em mim. Coisa que no dia a dia eu quero fazer, ou fazer-me crer, ou fazer com que alguém creia, que eu não tenha cometido mais pecado. Mas nós encontramos esta lei em nós, que quando nós queremos fazer o bem, o mal ainda está conosco. Disse Paulo, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, e verdadeiramente eu também tenho prazer na lei de Deus. Você também tem prazer na lei de Deus. Segundo o nosso homem interior, o nosso prazer hoje está na lei de Deus. Mas, disse Paulo, eu vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. A lei do pecado está em meu corpo, está em teu corpo. Por isso ele brada, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem sente esta natureza pecaminosa, quem enxerga que ela existe, tem que bradar como ele e tem que confessar: sou um homem miserável, quem vai me livrar dessa natureza, desse corpo pecaminoso? Há um momento de exaltação a Jesus, a Deus, e Paulo expressa isso nas palavras quando ele diz, dou graças, ou damos graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A nossa gratidão está em Deus por ter enviado Jesus Cristo, porque se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos. Não fomos salvos porque somos homens sem pecados, porque somos justos, porque somos puros, porque somos santos, porque somos irrepreensíveis. Não. Nós somos salvos porque o Senhor nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Porque Ele nos salvou para Ele.
E este que nos comprou, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte, ele também diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus nos liberta. É o único que pode nos libertar. Então ele diz: eu dou graças porque com o entendimento eu sirvo a lei de Deus. Então, na minha vida consciente, nesta terra entre os humanos, eu sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. E lá dentro do sonho, eu posso ver Deus nos testando. Como é que está a ação dessa natureza na nossa vida chamada carne? Ele implanta nos sonhos realidades na estrada do inconsciente. E ele faz entendermos como se nós estivéssemos vivendo conscientemente num dia normal de nossa existência entre outras pessoas. Aí eu posso glorificar o nome de Deus e dizer: se não fora Jesus, se não fosse o sangue que Ele derramou para nos remir, nós estaríamos sim perdidos, sem Deus, sem paz, estaríamos sem salvação em Deus, o nosso Senhor. Meu amado irmão, dói em nosso coração quando nós falhamos, nossa alma chora. E quando isto acontece, mesmo que seja no inconsciente, durante o sonho, dói como se fosse uma realidade. E não queira mentir para si mesmo, nem para mim e nem para ninguém, que você não vai conseguir. Qual dos senhores não cometeu atrocidades dentro do sonho? Mas acordaram e disseram: graças a Deus, foi apenas um sonho. Graças a Deus, foi apenas um sonho. Acordados, porém, meu querido, conhecendo o quanto nós somos pecaminosos, temos que falar como Paulo: graças a Deus por ter enviado a Jesus Cristo. Então vamos agradecer a Deus por nos conduzir, ou no mínimo, permitir que nós sejamos conduzidos através dos sonhos. Por que eu disse que permitir? Porque tem sonhos que Deus provoca, tem sonhos que são do muito pensar do homem, porque está escrito que no muito pensar vem os sonhos, e tem sonhos que foi o próprio adversário que lhe trouxe perturbação dentro do sonho. Então vamos dar graças a Deus, porque o Senhor nos concedeu, através do sonho, a possibilidade de nós enxergarmos o quão miserável homens nós somos nessa terra. Miserável a ponto de não saber nem quem na verdade somos nós, de não nos conhecermos. Nós não somos isentos de decepcionar a Deus com os nossos atos. Por isso que a Bíblia diz: aquele que cuida estar em pé, vigia para que não caia. Porque 7 vezes cairá o justo, e não é que vai cair só 7 vezes, é que um número de plenitude.
7 vezes cairá o justo, mas ele não ficará prostrado, o Senhor o levantará. Então não se julgue capaz, porque se não é Deus te manter de pé, você estaria fazendo as piores atrocidades, as mesmas que você comete no inconsciente, na estrada real do sonho. Basta, querido, um breve sonho que Deus nos dê, para que seja arrancada a nossa roupagem puritana, a nossa roupagem religiosa, para descortinar a nossa nudez e nos encontrarmos na mesma posição em que se encontrou Adão e Eva, se escondendo de Deus dentro de um paraíso. Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura, nós também somos cegos? É muito bom voltar a dizer aqui. Bom, se vós fosseis cegos, vocês não teriam culpa. Mas uma vez que vocês alegam, nós vemos, essa é a razão porque o pecado em vós permanece. Ele está em vós. Porque conhecendo a verdade, vocês não obedecem à verdade. Conhecendo os mandamentos, vocês agem contra os mandamentos. Vocês andam por caminhos que não são os caminhos de Deus, mas sabem quais são os caminhos de Deus. Por isso vocês são cegos. Quando vocês dizem que veem, vocês estão dizendo que sabem, mas procedem de maneira ao contrário. Assim eu e você estávamos cegos e Ele, Deus, nos levou a ver as nossas imundícias, os nossos pecados. E você pode me perguntar, onde Ele nos levou a ver? Se hoje eu me analiso, estou bem. Eu oro, jejuo, faço os meus sacrifícios, dou minhas ofertas, não estou pecando. Pois bem, é na estrada do inconsciente, é dentro do sonho que ele vai fazer você enxergar as suas imundícias, os seus pecados. Não quero te assustar. Minha intenção não é essa. Minha intenção é que nós vivamos com o amor de Deus, respeitando as pessoas que não professam a mesma fé que nós, procurando entender que somos tais como elas, que só não praticamos o que elas praticam, porque Jesus nos resgatou, o seu sangue nos lavou, e nós conscientemente servimos a lei de Deus. Mas, se não fosse isso, nós praticaríamos as mesmas coisas que elas estão praticando. Logo, para que a gente não se engrandeça, vamos ser mergulhados dentro do sonho e vamos nos envergonhar. E se você
não conseguiu entender, se você ainda está cego espiritualmente, é preciso enxergar antes que morra em seus pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Somos todos dependentes de Deus. Tão dependentes, se podemos dizer, que somos como o cego de Jericó. Conseguiu chamar a atenção do Senhor. E quando chegou diante de Jesus, foi feita uma pergunta. O que queres que eu te faça? Fica para você essa pergunta. Está me chamando de cego? Estou dizendo que todo ser humano é cego. Só Jesus pode abrir os nossos olhos e mostrar o quanto somos pecaminosos. O cego de Jericó disse: que eu veja. Seja essa a sua petição e a minha petição. Que eu veja. Que o Senhor não me deixe andar na escuridão. Ainda que eu não pratique no meu dia a dia, no meu consciente, os atos contra ti, que eu possa enxergar a minha natureza pecaminosa, mesmo que o Senhor me transporte e me faça enxergar dentro dos sonhos. E assim eu terei como clamar: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E terei como agradecer. Dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.